Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo o embaixador Chas Freeman, um diplomata aposentado e ex-secretário assistente de defesa, que também teve um papel na restauração das relações de defesa e militares com a China, um tema que poderíamos discutir hoje. Muito obrigado por participar. Feliz em estar com você, Glenn. Então, o momento crítico em que vivemos é obviamente o fim da era unipolar e a entrada em uma era multipolar. Agora, esse conceito da armadilha de Tucídides descreve a dinâmica perigosa que pode se desenvolver quando uma potência, em ascensão, ameaça substituir a potência dominante anteriormente estabelecida. Os Estados Unidos claramente chegaram ao fim dessa ordem unipolar, ou Pax Americana, paz hegemônica, hegemonia liberal, como se queira chamar. Mas a China parece ser o principal país que impede os Estados Unidos de manter essa posição, simplesmente por seu tamanho e seu crescimento. Como você vê os Estados Unidos respondendo a essa dinâmica, em termos do que é útil e do que não é útil? Bem, estamos respondendo de forma muito ineficaz. Na verdade, em muitos aspectos, estamos envolvidos em uma espécie de autocanibalização. As coisas que tornaram os Estados Unidos grandes, o Estado de Direito, a liberdade de expressão, a liberdade acadêmica, a parceria entre o governo federal e as universidades de pesquisa, a ênfase na ciência e na tecnologia e a dedicação à objetividade em vez do viés ou do preconceito, basicamente desapareceram. Estamos no meio de uma crise constitucional. Em termos chineses, estamos dando um grande salto para trás em vez de um grande salto para frente. E tivemos o equivalente aos guardas vermelhos em Washington, desmontando de forma quase inconsequente elementos do governo sem entender quais são suas funções. Basicamente, desmantelamos nossa estrutura diplomática. Foi feita uma pesquisa com meus ex-colegas, estou aposentado há muito tempo, mas entre as pessoas do serviço diplomático americano, constatou-se que 1 em cada 3 está se preparando para retirar, pedir demissão ou se aposentar. A desmoralização é extrema. Então não estamos fazendo muita coisa certa, e os chineses em grande parte estão fazendo as coisas da maneira certa. O equilíbrio de, digamos, alguma medida abrangente de força e capacidade nacional está se deslocando contra nós. Eu não gosto, como você provavelmente sabe, do termo multipolar, porque um polo é o fim de uma linha bidimensional e estamos em um ambiente internacional muito mais complexo do que isso. Eu prefiro multinodal, sendo um nó um conector tridimensional, no qual é possível ligar muitas coisas, desconectá-las ou girar o nó. Acho que estamos entrando em um mundo em que os países podem ter relações próximas em uma área, digamos a econômica, enquanto estão em desacordo político. Essa é certamente a realidade entre os Estados Unidos e a China no momento. Ou, inversamente, eles podem ter relações políticas próximas e muito pouca interação econômica. Podemos até ter uma relação militarmente hostil, como temos com a China, e ainda assim, em outra dimensão, a econômica, um grande grau de interdependência. E eu acho que vamos ver, porque a Europa, como resultado da expansão da OTAN e da resposta da Rússia a isso, está em uma condição muito instável. Muitos desdobramentos interessantes nas relações entre os Estados europeus. Notei outro dia que Kaja Kallas, que é a porta-voz da União Europeia para a Política Externa, falou sobre como seria maravilhoso se a Federação Russa se fragmentasse em partes mais administráveis. E quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que a OTAN e a UN têm, na verdade, mais chances de se desintegrar do que a própria Federação Russa. Elas estão sob uma enorme pressão. A Europa não está respondendo de forma eficaz nem aos avanços russos na Ucrânia, nem às dificuldades nas relações transatlânticas, às ameaças americanas de retirada da Europa, a redução de certos aspectos do apoio dos Estados Unidos.
mas também não está reagindo de maneira eficaz ao retorno da China à riqueza e ao poder. Parece não saber como atuar em um contexto eurasiático. Macron, o presidente Macron, está na China, acho que no fim desta semana. Talvez já esteja lá. E desta vez, ele não levou Ursula von der Leyen com ele. Ele descreve a visita como uma interação bilateral, mas propõe discutir as relações mais amplas entre a Europa e a China. Tudo isso me parece bastante sem rumo. Fico me perguntando para onde isso vai. Acho que estamos em um momento de perplexidade. Mas no caso da interação entre os Estados Unidos e a China, lamento dizer que os Estados Unidos não estão agindo como deveriam. Até que ponto, porém, você acha que isso se deve a uma falta de compreensão da perspectiva histórica da China? Os Estados Unidos entendem bem essa questão ou estão interpretando mal a China? Bem, sabe, o curioso é que, seja lá o que estiver guiando nossa política em relação à China, não é a expertise. As pessoas que estão definindo essa política são os falcões da China, que em sua maioria nunca estiveram na China, nunca estudaram, não conhecem o idioma, não conhecem a história e ainda assim estão convencidos de que sabem tudo o que precisam saber sobre o país. Você mencionou a armadilha de Tucídides como uma teoria. Acho que é uma ótima descrição do comportamento americano. Não acho que seja uma boa descrição do comportamento chinês. E eu fico me perguntando sobre os modelos que são baseados na história conturbada da Europa, com muitos pequenos países competindo entre si, potências ocasionais surgindo, conflitos entre grandes potências, remontando, como fez Tucídides, a Guerra do Peloponeso, mas que pode-se argumentar continuaram mais ou menos ao longo dos 2 milênios seguintes de história. Isso é aplicável a outras culturas? Consigo ver sua aplicação na Índia, que nunca se uniu. Era como a Europa, uma extensão da massa continental eurasiática com múltiplas entidades políticas competindo entre si, muitas vezes de maneira bastante violenta. A China teve essa experiência, aliás, um pouco antes, mas o primeiro imperador Qin unificou a China e, desde então, ela tem sido em grande parte um estado civilizacional unificado. A Índia realmente não se uniu até que os britânicos a conquistaram. E então, é claro, ela se dividiu em 3 partes, com o Paquistão se separando na partição e depois Bangladesh se separando do Paquistão com a ajuda da Índia. Enfim, fico me perguntando sobre a ausência de um elemento cultural na interpretação da armadilha de Tucídides, ou nesse caso, do realismo ofensivo de John Mearsheimer. Acho que isso funciona em alguns contextos. Não estou com que em outros. Mas estou curioso. Qual é a preocupação legítima em relação à China? Porque o economista alemão Friedrich List escreveu um livro em 1827 sobre a economia nacional, e nele ele contrasta a América com a Grã-Bretanha. Ele escreve que a Grã-Bretanha usa seu poder econômico, seus navios, suas indústrias, seu poder financeiro, para dominação e imperialismo. E ele contrasta isso com a diplomacia americana sob o sistema americano. Ele diz que, quando os Estados Unidos constroem sua base manufatureira e tudo mais, eles buscam o poder econômico como uma fonte de libertação e liberdade. Então ele contrastou o imperialismo britânico com a forma como os americanos usaram sua diplomacia econômica. Bem, como você também sugeriu, os Estados Unidos parecem ter assumido o papel que antes era da Grã-Bretanha. Enquanto isso, a China agora está, você sabe, se apresentando como a nova América, dizendo: vamos todos comercializar juntos, vamos nos dar bem, isso é sobre autonomia e paz. Mas acho que sim, o ponto a que quero chegar é: como podemos saber que a China não vai também continuar nesse caminho, enquanto usa toda essa diplomacia econômica e adota a retórica de um jogo de soma positiva? Como sabemos que ela também não vai seguir por essa rota e buscar uma visão hegemônica? Bem, não podemos saber. E você está absolutamente certo.
No século XIX, os Estados Unidos se apresentavam como uma espécie de exceção ao comportamento britânico, como uma superpotência britânica que comandava o mundo. Os americanos não queriam se tornar como os imperialistas europeus. Eles se puseram à prova nisso. Exatamente. E nós dissemos que não faríamos isso. E então, é claro, fizemos. Fizemos isso há cerca de 125 ou 130 anos, com a Guerra Hispano-Americana, seguida pela aquisição de uma colônia nas Filipinas, e depois um período de intervenção ativa na Bacia do Caribe, na América Central e no Caribe. A administração Trump está repetindo isso com seus atos de pirataria, crimes de guerra e ações ilegais na costa da Venezuela. Então, não sabemos se os chineses seguirão esse mesmo padrão. Eles têm sido muito enfáticos desde o início da República Popular ao afirmar que nunca buscariam a hegemonia. Sabe, minha pergunta para eles sempre foi: por que vocês sentem a obrigação de dizer isso? É porque você teme que possa buscar a hegemonia, ou porque acha que vai buscá-la e quer esconder isso até poder realmente alcançá-la? Qual é a razão de negar que vai se tornar uma superpotência, no sentido em que os Estados Unidos e a União Soviética foram, isto é, tendo uma esfera de influência global, ou pelo menos regional? Acho que há duas respostas para isso. Uma é que, historicamente, o sistema estatal na Ásia-Pacífico tinha a China muito no centro. Mas os chineses realmente não eram intervencionistas. Eles não derrubavam governos, não impunham sua vontade. Eles realmente esperavam deferência e respeito por seus interesses, e obtiveram isso das nações da região. Então, quando as pessoas pensam em um país como o Japão, ele foi invadido pelos mongóis, não pelos chineses. Depois, é claro, foi invadido pelos holandeses e outros europeus e pelos americanos. Mas os chineses basicamente alcançaram o limite geográfico de seu estado. Seu sistema agrícola, seu modo de vida, realmente não se adequam muito além de suas fronteiras atuais. E eles não estão engajados em uma busca por Lebensraum. Eles não estão procurando colônias. Eles não propõem desfazer a soberania de seus vizinhos. Então a questão é, qual é a ameaça da China? É uma ameaça à primazia americana. Somente por sua existência e progresso, já que agora possui uma economia cerca de 1/3 maior que a dos Estados Unidos em termos de paridade de poder de compra, e é a maior potência comercial do planeta, ela define o ritmo da economia global. Possui mais de 1/4 dos cientistas, engenheiros e matemáticos do mundo. Atualmente, lidera em várias áreas da ciência e da tecnologia. O Instituto Australiano de Política Estratégica, que monitora isso, afirma que a China agora lidera em 57 das 64 categorias que eles acompanham, com os Estados Unidos liderando em 5 e a Coreia do Sul em 2. A Europa não aparece nessa lista, e isso é muito significativo porque, francamente, acho que a política europeia, no momento, pode ser considerada estranha. Sabe, como é possível imaginar que se pode ressuscitar, reviver ou revitalizar a Europa com uma combinação de austeridade orçamentária, cortes em serviços sociais, aumento dos gastos com defesa e, ao mesmo tempo, o corte do fornecimento de energia e outros recursos baratos da Rússia, o que eles acabaram de fazer outro dia, pelo menos em teoria? Acho que não há mais gás russo, mas não estou convencido de que a Europa possa realmente continuar sem o gás russo. Os europeus parecem ter encarado a interdependência como uma vulnerabilidade. Mas pelo que posso perceber, a Rússia nunca cortou o gás. Acho que foi outra pessoa que explodiu o Nord Stream 2, e acho que sabemos quem foi. Então tem sido muito bom para os Estados Unidos, aliás, em termos de vendas de gás. Não sei se os chineses realmente se encaixam nesse padrão. E acho que, na verdade, há uma boa dose de insatisfação global com o fato de que, enquanto os Estados Unidos se retiram da responsabilidade de orientar os assuntos mundiais, nem sequer comparecem a reuniões,
se retiram de organizações, se opõem à reforma ou ao refinanciamento de instituições tradicionais, os chineses não estão realmente assumindo o papel. Quero dizer, eles estão, de fato, fazendo muito na área de combate às mudanças climáticas, mas não estão assumindo a liderança internacional nisso. Eles não desenvolveram um substituto para o extinto Programa Americano de Assistência Externa. Eles não estão na liderança em proliferação nuclear. Essas são questões normalmente consideradas globais, nas quais os Estados Unidos historicamente assumiam a dianteira. Ninguém está liderando agora, e os chineses não parecem querer assumir o fardo da liderança. Portanto, as duas respostas são: historicamente eles não se encaixavam nesse padrão de hegemonia assertiva. Eram certamente o primus inter pares em sua região, e não param de demonstrar nenhum sinal de querer assumir o comando agora. Sim, a história é um bom indicador. Embora possa haver um tipo diferente de poder, que eles não necessariamente seguirão os passos europeus e americanos. Mas é interessante o ponto que você levantou. Se não se pretende buscar a hegemonia, não há motivo para falar tanto sobre isso. Eu sempre fico com a impressão de que, bem, se você observar agora, os Estados Unidos continuam insistindo que são o país mais poderoso do mundo. Os europeus continuam exaltando os maravilhosos valores que temos na Europa. Quero dizer, eles não param de falar sobre isso. E isso também é um bom indício de que o poder dos estadunidenses está enfraquecendo e de que os valores dos europeus já não são realmente sustentados. Mas eles insistem em mencioná-los quase a cada frase. Sim, isso é de Shakespeare. Ele protesta demais. Um tipo de jactância muito defensiva. Sabe, não somos realmente tão terríveis quanto parecemos. Mas como eu disse ontem, em uma palestra em Brown, sobre a questão de se os Estados Unidos estão cedendo o futuro à China, a Europa agora é o homem doente da Eurásia. E sem se afirmar, os europeus parecem determinados a permanecer muito menos do que a soma de suas partes. E eu me pergunto por quanto tempo essas partes conseguirão se manter unidas. Vamos imaginar, por exemplo, que os avanços russos na Ucrânia resultem em uma vitória decisiva para a Rússia, o que é totalmente possível. A Ucrânia perdeu a guerra. A Europa e o Ocidente em geral estão em negação quanto a isso. Mas a negação não é realmente uma estratégia. Tentar fingir que a guerra pode continuar com sucesso, que é basicamente o que a Europa está fazendo, não leva a lugar nenhum, como acabamos de ver nas discussões de Witkoff e Kushner com Vladimir Putin em Moscou. Qualquer proposta de paz precisa estar fundamentada na realidade, não na ilusão. Bem, vamos supor que a Rússia, de fato, derrote a Turquia e Timbertin Arel. A OTAN se manterá unida. União Europeia. Quero dizer, há tendências enormes e precipitadas, para usar a expressão indiana. Já temos dissensão nas fileiras. A Espanha está seguindo um rumo muito diferente da Alemanha. A Polônia está em outro caminho ainda. A Tchequia e a Eslováquia não concordam. Os húngaros estão trilhando seu próprio curso. A Grã-Bretanha deixou a União Europeia e está à deriva, na minha opinião. Temos líderes fracos, nenhum deles popular. Uma política conflituosa e irrealismo em todos os níveis. Como eu disse, eles não estão lidando com as novas realidades da Europa. As consequências da ampliação da OTAN, a ascensão da China, o crescimento de um sistema renodal. Então, os valores que eles professam não se aplicam à Ásia Ocidental, onde toleram e apoiam o genocídio, mesmo enquanto denunciam a Rússia por uma violência muito menor na Ucrânia. Você tem von der Leyen dizendo que é inadmissível adquirir território pela força, mas depois se juntando aos Estados Unidos para permitir que Israel faça isso, mesmo tendo se oposto a isso no caso da Rússia na Ucrânia. Assim,
Os tão exaltados valores do Ocidente não têm muita credibilidade no momento, e talvez seja por isso que são afirmados com tanta veemência. Talvez seja como o processo de paz na Palestina, que serviu como uma desculpa conveniente para não haver paz por um bom tempo. É bem, eu também. Não vejo um futuro muito promissor para a OTAN. Seu papel inevitavelmente mudará com base na distribuição de poder. Durante a Guerra Fria, quando havia dois centros de poder, ela tinha uma missão clara: defesa coletiva e dissuasão da União Soviética. Após a Guerra Fria, é claro, precisou de uma nova razão para existir. Parecia que a nova missão havia se tornado a hegemonia coletiva para consolidar a ordem unipolar, o que então alinhou os interesses dos europeus e dos americanos por mais 3 décadas. Mas em um sistema multipolar, ou multinodal, com muitos centros de poder, não está claro para mim qual será o papel da OTAN, porque os Estados Unidos, em um mundo assim, têm prioridades melhores do que a Europa, então querem reduzir seu envolvimento. A Rússia obviamente não pode mais ser excluída como um desses centros-chave de poder. Portanto, todo o objetivo de criar uma Europa sem a Rússia, simplesmente negando-lhe um papel nas instituições e esperando que ela desapareça, não vai funcionar. Se ela não tiver representação, vai se afirmar, como vemos agora na Ucrânia, por outros meios. E como você disse, a ideia de que a Espanha e a Alemanha deveriam ter exatamente a mesma política externa não faz muito sentido se a política externa deve atender a algum interesse nacional básico. A Irlanda e a Letônia têm a mesma política, não é? Vejo Macron saindo da linha nisso, e não acho que ele seja o único. Pense por um momento. O estresse sob o qual a OTAN está. Seu principal membro, os Estados Unidos, não é mais confiável. Nós, americanos, não estamos mais no negócio de proteger outras pessoas. Supostamente é a América em primeiro lugar. Claro que não é bem assim, porque é Israel em primeiro lugar na Ásia Ocidental. Mas Trump foi a Busan, na Coreia do Sul, e se encontrou com Xi Jinping, e as conclusões desse encontro foram basicamente que a China é igual aos Estados Unidos. Trump parece reconhecer pessoalmente que os Estados Unidos não conseguem superar a China, nem vencer uma guerra contra ela. Portanto, a afirmação da primazia americana no Pacífico, a qual o establishment está comprometido, talvez agora não seja aceita pelo líder supremo dos Estados Unidos. E a Europa, enquanto isso, basicamente ficou com o problema da Ucrânia nas mãos. Os europeus têm que pagar por isso. E alguns europeus começaram a falar, em alguns casos, de forma muito agressiva sobre enfrentar a Rússia, o que levou Vladimir Putin a dizer essencialmente: se é isso que vocês querem, estamos prontos. Vocês querem uma guerra? Nós não queremos uma guerra. Mas se vocês quiserem uma guerra, não vão sair dela muito bem. Então, há visões bastante diferentes sobre a guerra na Ucrânia, no nível popular e no nível de liderança, o que sugere que tudo isso é bastante frágil. Há até diferenças expressas abertamente por pessoas como Robert Fico e Viktor Orbán, visões bem distintas. Então, será que esse é um quadro sólido que vai resistir ao choque de uma vitória russa na Ucrânia, que é o que eu acho que estamos começando a ver? Há uma questão sobre a Ucrânia que eu não ouvi ninguém levantar. Eu acho que sabe, se estamos falando sobre o estabelecimento de fronteiras acordadas entre a Rússia e a Ucrânia, que é do que realmente estamos falando, a Constituição russa incorporou Zaporizhia e Kherson, assim como Luhansk e Donetsk. Isso significa que os russos não vão abrir mão dessa reivindicação facilmente, se é que vão. Mas pense nas fronteiras. Se elas não estiverem ancoradas na geografia, digamos um rio, ou uma cadeia de montanhas, ou algo que as torne plausíveis na realidade, elas se tornam desculpas para uma nova guerra. E me parece que, pelo menos a partir da interpretação russa da posição da Europa sobre a Ucrânia, a Europa quer um cessar-fogo para que a Ucrânia possa se reconstituir e voltar à luta em nome do resto da Europa.
Não acho que muitos ucranianos estejam muito entusiasmados com essa perspectiva. Dizem-nos que há uma deserção a cada 2 minutos no exército ucraniano, que metade dele está de fato ausente sem licença, e que os níveis de recrutamento estão muito abaixo da soma de baixas e deserções. Parece que a frente está desmoronando do lado ucraniano. Então imagino que a posição russa seja: vocês não estão dispostos a lidar conosco na mesa de negociações, então vamos simplesmente tomar o que precisarmos no campo de batalha. E vocês terão que aceitar isso de uma forma ou de outra. Mas poderíamos acabar com uma Europa em estado de guerra fria entre parte do Ocidente, embora não toda, e a Rússia, com a Ucrânia bastante reduzida em tamanho e influência, e ainda sem qualificação para ingressar na União Europeia devido à ausência de democracia. Ao alto nível de corrupção e a todos os outros problemas que a Ucrânia enfrenta, sem mencionar as objeções francesas e de outros países ao potencial agrícola ucraniano. Sim, eu sempre defendi que desde os anos 90, a maldição da Europa é que voltamos a dividir o continente. Acho que a Europa ainda pode continuar sendo um ator relevante neste novo mundo, se conseguirmos superar essa linha divisória. Mas é muito estranho o caso da Ucrânia. Nós realmente nos agarramos a essa narrativa de que foi simplesmente uma missão imperialista não provocada por parte da Rússia. Uma vez que se aceita essa narrativa, não há mais soluções. Porque se reconhecermos que começamos essa guerra em 2014, que provocamos os russos a intervir, então pelo menos existe um caminho para uma solução, algum formato de paz indivisível. Se conseguirmos acabar com as linhas divisórias na Europa, os europeus, o que incluiria os russos, poderiam se diversificar mais. Ou seja, os europeus poderiam prosperar. A Rússia também não ficaria tão dependente da China. Isso é algo que os americanos também gostariam. Então parece muito autodestrutivo seguir por esse caminho. Mas percebi que o único discurso aceitável na Europa é aquele em que você não desafia a Europa dividida. Isso está gravado em pedra. Eles só querem ter certeza de que você está do nosso lado, que está nas trincheiras conosco. Então, se você sugere que talvez não devêssemos ter isso, talvez a própria divisão da Europa seja uma ameaça à segurança, esse não é um comentário leal. Isso não é algo que eles aceitem. E se você não está conosco, está contra nós, basicamente. Esse é o sentimento. O que estamos vendo acontecer não é uma maior coesão na Europa, mas uma maior fissão, separação. Portanto, a Europa não pode desempenhar o papel que deveria como uma grande potência geoeconômica ou geopolítica, a menos que consiga se unir muito mais do que tem feito. E ela não está se unindo. Estamos vendo separações. O Brexit foi um prenúncio disso, mas vemos outros em desacordo com a maioria e uma incapacidade de tomar decisões racionais. Então, cortar o fornecimento de gás russo para a Europa até 2027, antes de tudo, isso provavelmente é impossível. Mas essa é uma boa ideia. Quero dizer, o que acontece com a indústria europeia se os preços da energia forem tão altos quanto provavelmente serão nessas circunstâncias? E é melhor ser dependente da Argélia do que da Rússia. Quero dizer sinceramente, ou do Oeste Asiático. Eu não entendo o raciocínio estratégico, o que me leva a acreditar que não há raciocínio estratégico algum. Não, não há. E eu acho que essa transição na Europa é um erro, porque como você disse, a UENT era um bloco geoeconômico. Vocês usavam o poder de barganha coletiva para conseguir acordos melhores com outras partes do mundo, incluindo os Estados Unidos. E havia essa sinergia entre as economias europeias. Era isso que mantinha a UE unida naquela época, a capacidade de gerar ganhos econômicos. Mas quando ela fez a transição para o que chama de UI geopolítica, ou seja, agora vamos confrontar os russos. O problema foi que a Europa geoeconômica só funcionava porque tínhamos relações de trabalho adequadas com os russos. Se a nova unidade se baseia em um ódio compartilhado à Rússia,
Então não podemos ter prosperidade econômica. Portanto, acho que isso é muito insustentável. Não podemos manter esse nível de ódio por tanto tempo. Em algum momento, se continuarmos minando os interesses nacionais, alguns países europeus vão começar a repensar essa loucura, a falta de estratégia, a incapacidade de prosperar. E surgirão pessoas como Orbán ou Fico que começarão a questionar isso. Instamids im Grantor. Well, I go back to my earlier point. Bem, volto ao meu ponto anterior. Como uma Europa que depende da russofobia para se unir reagiria a uma vitória russa na Ucrânia? Ela dobraria a aposta na russofobia? Ou as pessoas diriam, espere um minuto, talvez realmente precisemos pensar em coexistir com a Rússia, com a Ucrânia servindo como um amortecedor e uma ponte entre nós e os russos? Sabe, qual seria a reação? Não vejo como depender do ódio ou do medo da Rússia, que, para começar, não tem uma base muito sólida em evidências. Psychiatry Historial Snord Growth. Can survive a Russian victory, and I think we're looking at the very real prospect. E eu acho que estamos diante da perspectiva muito real de que os russos estão enrolando os americanos, o governo Trump, nas negociações enquanto ganham terreno. Então, eles estão criando fatos concretos, enquanto usam as negociações como uma tática de atraso, já que não há nada em... Bem, na verdade, a proposta de 28 pontos tem bastante coisa com a qual os russos poderiam concordar. Mas é claro, os europeus tentaram, recuar em praticamente tudo ali. E assim, a única coisa sobre a qual todos parecem estar chegando a um consenso é que a Ucrânia não pode entrar na OTAN. Levou bastante tempo para as pessoas perceberem isso, mas parece que finalmente aceitaram. Deixe-me perguntar, porém, porque um dos problemas novamente com a Europa foi que, ao cortar a Europa da Rússia, isso seguiu a abordagem histórica britânica, mais tarde herdada pelos Estados Unidos, pois impediria que um conjunto de estados pudesse ameaçar os Estados Unidos. Sempre suspeitei que muito disso remonta ao sistema continental napoleônico, que assustou os britânicos. Sim. Mas vale observar, ao avaliar a China, que o mundo não está se aliando à China contra os Estados Unidos. Parece haver uma mentalidade muito de Guerra Fria em ação, em que se presume pertencer a um bloco, liderado pelos Estados Unidos ou pela China. Mas o BRICS deveria ser a prova número 1. A Índia jamais se juntaria a uma aliança liderada pela China contra os americanos. Isso não faz o menor sentido. Não. E estamos entrando em um mundo em que potências de nível intermediário têm uma nova liberdade de manobra. Essa é a natureza do sistema multipolar. E eu sei que os chineses não pretendem exportar seu sistema ou mesmo suas ideias. A ideologia deles é idiosincrática e, na verdade, bastante vazia, e eles não argumentam que ela se aplique a mais ninguém. Eles parecem estar convencidos de que, como seu grande filósofo Mêncio argumentou, a maneira de exercer influência no exterior é dar um bom exemplo, para que as pessoas queiram vir aprender com você, ver como você fez o que fez e ver se conseguem fazer o mesmo. Então, não estamos falando de uma visão messiânica como aquelas que os Estados Unidos e a União Soviética perseguiram. Quero dizer, a União Soviética queria tornar o mundo seguro para o comunismo e exportá-lo para onde pudesse. O marxismo-leninismo, em sua própria versão. Os Estados Unidos tinham uma visão de democracia liberal que, na verdade, praticamente abandonamos agora, mas que era o nosso cartão de visita. E sabe, uma das coisas mais notáveis sobre o que está acontecendo hoje é que os Estados Unidos estão tratando a Venezuela exatamente como a Rússia tratou a Ucrânia, e parecem não perceber o paralelo. Pelo menos, os russos não estavam matando civis sob a justificativa de que eram traficantes de drogas, com ataques aéreos nas planícies do centro da Ucrânia. Basicamente, acho que o que vimos foi Israel ser pioneiro no abandono das regras do pós-Segunda Guerra Mundial, a Carta das Nações Unidas e o direito internacional, as convenções de Genebra, que lhe davam sustentação, e também demonstrar nenhum respeito pela soberania de seus vizinhos. Portanto, também está violando a ordem westfaliana.
E por muito tempo saiu impune. As pessoas não aprovavam, mas toleravam. Mas agora estamos aprovando. Estamos realmente seguindo o exemplo deles. Bastante notável. É um retorno à lei da selva, algo que eu certamente não teria previsto. Eu achava que tinha a típica visão transatlântica de progresso contínuo e não entendia que também poderia haver regressão, como há agora. É interessante a possibilidade de que a China possa seguir o mesmo caminho, porque se compararmos, como você sugeriu, com os Estados Unidos Unidos também tinham essa posição de que seriam um exemplo a ser seguido, sua forma de governo e suas liberdades. Não tenho certeza se você colocaria que foi Woodrow Wilson quem mudou as coisas, ao querer tornar o mundo seguro para a democracia, movendo os Estados Unidos de um papel passivo de modelo a ser imitado para um papel ativo, até missionário, de refazer o mundo. Mas considerando que a China não lidera um bloco anti-americano, e sim um bloco anti-hegemônico, o que é muito diferente, isso também sugere que haveria abordagens distintas para lidar com ela. Se os Estados Unidos estão preocupados com a concentração de poder da China dentro do sistema internacional, então parece que a melhor estratégia que o país poderia adotar seria essencialmente não fazer nada e deixar que um equilíbrio se estabeleça por conta própria. Porque, por exemplo, quando você diz à Índia que ela não deve comercializar com o Irã, bem, agora o Irã passa a depender excessivamente da China. Quando você impõe sanções à Índia e diz que ela não pode negociar com os russos, a Índia é obrigada a recorrer à China. É a mesma coisa que fizemos com os europeus. Cortamos seus laços com os russos, e a Rússia se apoia fortemente na China. Isso não parece fazer muito sentido. Você foi embaixador na Arábia Saudita. Quando você ouve os sauditas falarem, seus diplomatas não querem se juntar a uma aliança chinesa. Eles são um país de porte médio ou pequeno, e gostam de diversificar seus vínculos para ter maior autonomia. Isso nos leva novamente à natureza multinodal do mundo que está surgindo. As pessoas vão se alinhar economicamente com a China, mas não totalmente. Elas não necessariamente seguirão um alinhamento econômico com um alinhamento político. E a China não oferece os serviços de proteção militar que os Estados Unidos ofereciam. É claro que agora muitos países não estão preocupados se os americanos vão protegê-los. Estão preocupados com os Estados Unidos como uma potência predatória que pode tomar seus recursos. Pergunte aos dinamarqueses sobre a Groenlândia. Mas eu não acho. Acho que estamos entrando em um mundo em que o alinhamento econômico não necessariamente coincide com o alinhamento político ou com a participação em um bloco. O que todos têm em comum são duas coisas, os chineses e todo o resto. Vamos tentar restaurar o mundo da Pax Americana, mas sem os americanos. Gostávamos da Organização Mundial do Comércio. Gostávamos do direito internacional como um regulador previsível do comportamento internacional. Gostávamos da Carta da ONU. Veja, a ordem do pós-guerra que os americanos patrocinaram e ajudaram a criar foi aquela na qual prosperamos. Quero dizer, todos sabem que sua prosperidade se baseou na adoção do capitalismo, tal como desenvolvido pelos Estados Unidos e por outros países capitalistas poderosos. Eles não estão desafiando isso. Eles querem que a nova ordem mundial que esperam ver surgir seja muito parecida com a antiga, mas sem o hegemon americano. E assim, vemos esforços para restaurar a OMC. Onde não conseguem restaurá-la, tentam inventar versões regionais dela. Eles querem uma ordem baseada em regras, mas fundada no consenso, e não na imposição dos Estados Unidos ou do G7. E nesse contexto, volto à dificuldade da Europa em se ajustar ao novo mundo. Uma das coisas com as quais a Europa parece não conseguir lidar é o fato de que o Ocidente não está mais liderando o mundo. As pessoas não olham mais para o Ocidente em busca de liderança por vários motivos, incluindo sua forma de lidar com a crise na Ucrânia e seu comportamento em relação ao Irã, a Israel e a Palestina, a Síria.
Questões do Oriente Médio ou da Ásia Ocidental, como você sabe, têm contribuído para desacreditar o Ocidente como líder internacional. E, portanto, não estamos nos ajustando a isso. As pessoas ainda imaginam, como o famoso rei Canuto ordenando a maré, que você sabe, bajuladores ou políticos cansados estão dizendo ao Ocidente, vocês ainda podem comandar as marés internacionais. Mas não podemos. Então teremos que redescobrir a diplomacia, o que significa trabalho árduo, tentar convencer outras pessoas a fazerem as coisas do seu jeito, porque isso está no interesse delas. Mas ainda não chegamos lá. E o exemplo mais gritante disso é, na verdade, a recusa dos europeus em sequer manter um diálogo com os russos. Mas eles precisam disso. Você não pode resolver problemas que são de natureza política, porque em última instância são, sem conversar com as pessoas. Mas isso é uma coisa estranha na Europa. É como se a liderança daqui acreditasse que se fizer pose moral o suficiente, o mundo vai reconhecer que eles merecem a hegemonia ou algo assim. Teve até o primeiro-ministro da Finlândia dizendo isso, acho que para diplomatas da China ou do Japão. Eu não consigo... Bem, de qualquer forma, ele estava dizendo, nós não queremos um mundo multipolar. É competição e conflito demais. Devíamos ter apenas o hegemon. É como eu digo, é tentar controlar as marés. Simplesmente não funciona. Isso é pensamento mágico. Sim, mas isso é a Europa de agora. Se eles fizerem referências suficientes a valores e declarações, então esperam. Bem, acho que há uma obsessão com atos de fala. A ideia de que se você simplesmente disser algo, pode construir socialmente a noção de que nossa dominação será legítima e que o mundo de alguma forma a aceitará. Mas há muita autoilusão embutida nisso. Odeio dizer isso, mas isso é muito parecido com o mundo árabe, que foi justamente acusado de substituir a ação pela retórica, e ainda o faz. É um sinal de uma civilização que, se não está em declínio, pelo menos não está se revigorando. Então, bem, tudo isso é deprimente demais, Glenn. Bem, eu ia fazer uma última pergunta, mas talvez ela não fosse menos deprimente. Tenho apenas mais um comentário sobre a criação dessa ordem baseada em regras, sem um hegemon. Isso me preocupa, embora eu seja muito otimista em relação a esse mundo multipolar e multinodal. Mas, ao mesmo tempo, reconheço que as únicas vezes em que desenvolvemos sistemas econômicos internacionais realmente abertos foram sob o hegemon britânico no século XIX e o americano no século XX. Então, estamos entrando em águas desconhecidas. Isso nunca foi feito antes. Não estou necessariamente pessimista, mas reconheço que alguns dos sistemas de incentivos que existiam sob um hegemon não existem necessariamente agora. Mas minha última pergunta era sobre o que você acha que acontece dentro dos Estados Unidos como resultado dessa mudança de poder. Sempre defendi que o nacionalismo americano era único em certos aspectos, porque era mais otimista. Ele só avançava, de força em força. Na Europa, as formas mais agressivas de nacionalismo tendem a olhar para trás e perguntar: quando foi a nossa grandeza e quem a tirou de nós? E isso cria, ou pode criar, esse desejo amargo e vingativo de trazer de volta os velhos tempos. Então, como você vê isso agora, com os Estados aparentemente pela primeira vez, dando um passo significativo para baixo? Como isso afeta a estratégia, a ideologia, a estrutura de governança, a democracia? Structural governance, democracy, that's a very long question, but it's a very complex. Essa é uma pergunta muito longa, mas, de fato, é uma questão bastante complexa. Há quem argumente que os Estados Unidos estão caminhando para a desunião, ou seja, que existem múltiplas subculturas no país. Estou falando com você de Rhode Island, que fica na Nova Inglaterra, e os valores da Nova Inglaterra são muito diferentes dos do extremo sul, onde há um histórico de governo autoritário baseado em questões raciais. A segregação foi um sistema autoritário, não tão extremo quanto o apartheid, mas claramente não democrático.
E os valores do extremo sul são bem diferentes dos estados montanhosos ou dos estados do centro-norte. Or in the north central states, O que o nosso governo atual está fazendo é dividir as pessoas de forma terrível. Há uma preocupação real de que possamos ter outro movimento para desunir os Estados Unidos, como aconteceu por causa da escravidão em 1860. Eu não sei o que vai acontecer internamente. Acho que há motivos cada vez mais fortes para acreditar que o presidente Trump talvez não conclua este mandato com boa saúde. Ele parece estar sofrendo de vários males, incluindo algum grau de demência. Portanto, precisamos considerar a possibilidade de que J.D. Vance se torne presidente, e muitas pessoas achariam isso bastante assustador. Mas você sabe, talvez outros acolhessem isso. De qualquer forma, acho que os Estados Unidos estão no meio de múltiplas transições. E por fim, em relação à política externa, voltando ao que você dizia antes, talvez estejamos recuando para o hemisfério ocidental como uma resposta às complexidades da Eurásia, tanto em seu extremo ocidental quanto em seu extremo oriental. Como eu disse em Busan, o presidente Trump agiu como se reconhecesse que não poderíamos superar a China em competição, nem vencer uma guerra contra ela. Ele parece acreditar que os europeus devem cuidar de seus próprios assuntos e que não deveríamos ser solicitados a fazê-lo. E ele tem uma afinidade com os russos, o que é bastante misterioso em suas origens, porque não acho que ele saiba muito sobre eles. E ainda não existe uma Trump Tower em Moscou, até onde eu sei. Então talvez estejamos, de fato, além de cortar o próprio nariz para prejudicar o próprio rosto, em muitos casos, talvez estejamos nos retirando do papel hegemônico e assim desafiando europeus e asiáticos a administrar seus próprios assuntos, com um papel americano muito reduzido, na prática. Então acho que talvez nossa incapacidade doméstica esteja levando a nossa incapacidade no exterior. Pensamento animador, suponho. Cheery thought, I suppose. Temos a tendência de terminar na nota mais otimista. Além disso, nossa com 30 minutos quase virou uma hora, então eu os roubei um pouquinho de tempo. Peço desculpas, mas é muito estimulante ter essas conversas com você. Igualmente. E sim, como sempre, muito obrigado por dar seu tempo. Foi um grande prazer. Tenha uma boa noite.